Os bastidores da geopolítica fervilham com um encontro histórico em preparação, uma reunião direta entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mediada pelos Estados Unidos. Enquanto o Kremlin se mantém em silêncio oficial, as manobras diplomáticas ganham contornos cada vez mais concretos. Mas quais são as mentiras que a máquina de propaganda do Z está espalhando para confundir a opinião pública? Enquanto as negociações avançam em Washington, as cidades ucranianas voltam a arder sob ataques noturnos, e as forças armadas de Kiev intensificam sua guerra de desgaste contra as linhas férreas russas. O combustível para a artilharia está se esgotando, e um questionamento crucial emerge: por que cada vez menos russos estão dispostos a morrer pelo sonho imperial de Putin? A moda agora é o discurso de paz e não são apenas os terroristas do Kremlin que sinalizam abertura para um acordo. As preparações para o encontro entre os dois líderes já começaram, com um possível encontro tripartite na sequência. Foi o próprio Donald Trump quem revelou a novidade em suas redes sociais, sem especificar o local, embora fontes anônimas da Casa Branca tenham adiantado a Reuters que a Hungria está na lista de opções. A chanceler alemã, por sua vez, confirmou que a reunião entre Zelensky e Putin deve ocorrer em 2 semanas. Enquanto isso, os comentaristas pró-Kremlin na Rússia parecem desorientados, sem diretrizes claras do alto. Ninguém dirá a Trump diretamente que sua tentativa de aproximação falhou ontem, mas Pequim, Nova Delhi e até aliados tradicionais dos Estados Unidos já perceberam os limites e as fraquezas de sua equipe. Alguns chegam a chamar de debilidade estratégica. O futuro das ações americanas dependerá da capacidade de Trump e seus assessores de avaliarem, sem ilusões, o tamanho do fracasso. Enquanto isso, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev adota um tom triunfalista. Para ele, a coalizão anti-russa não conseguiu superar Trump em seu próprio jogo, e a Europa, grata, se ajoelha aos seus pés. Mas a noite foi palco de uma guerra paralela. Enquanto o mundo acompanhava as negociações em Washington, canais pró-Kremlin alimentavam suas audiências com falsidades fabricadas. Uma imagem gerada por inteligência artificial mostrava líderes europeus supostamente esperando em um corredor, e umas citações falsas atribuídas a Trump afirmava: ou há um acordo hoje, ou não há mais. Sem acordo, o apoio à Ucrânia termina. A mensagem é clara: pintar Kiev como fraca, Zelensky como desesperado e Trump como aliado oculto de Moscou. Estratégia clássica: desmoralizar a Europa, criar a ilusão de que o apoio à Ucrânia está por um fio e inflar o ego do público doméstico russo com a falsa sensação de poder. A realidade nos altos escalões, no entanto, foi bem diferente. A conversa noturna entre Trump e Putin, logo após o encontro do presidente americano com os líderes dos 7 países europeus e Zelensky, foi descrita como franca e construtiva por Yuri Ushakov, assessor próximo de Putin. Já Kirill Dmitriev, financista ligado à família Putin e negociador do Kremlin, foi mais enfático: este é um dia decisivo para a diplomacia, com foco não em um mero cessar-fogo, mas em uma paz duradoura. Apesar das objeções dos correspondentes de guerra, a ideia discutida no encontro, e não rejeitada por Putin, foi a elevação do nível dos representantes ucranianos e russos nas negociações diretas. O Kremlin ainda não confirmou oficialmente a disposição de Putin em encontrar Zelensky, mas há um obstáculo óbvio: como vender essa imagem para um eleitorado que, por anos, foi condicionado a ver o presidente ucraniano como ilegítimo? Enquanto Putin garantia a Trump por telefone seu compromisso com a paz, as forças russas lançavam uma nova ofensiva contra as cidades ucranianas. Desta vez, o alvo principal foi a região de Poltava, com drones atingindo Kremenchuk e Lubny. Felizmente, não houve vítimas fatais, segundo autoridades locais, mas a infraestrutura energética foi danificada, deixando milhares sem eletricidade. Em Kharkiv, 4 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 crianças. Na região de Sumy, um prédio residencial foi atingido durante a noite. Ao todo, enquanto Washington discutia paz, drones russos atacaram 16 alvos na Ucrânia. O saldo poderia ter sido pior não fosse a eficácia da defesa antiaérea ucraniana, que neutralizou 230 drones, 4 mísseis KH-101 e 2 mísseis Iskander. E as concessões territoriais? Zelensky foi categórico ao afirmar que, ao mostrar aquele mapa específico a Trump, conseguiu explicar a real dimensão da ocupação russa. A maioria dos territórios tomados no leste e na Crimeia foi entregue sem resistência, enquanto nas áreas onde as forças ucranianas lutaram, apenas uma pequena fração foi recuperada. Hoje, depois de 1000 dias de guerra, os russos ocupam menos de 1% do território ucraniano, um dado que desmonta a narrativa de vitória de Moscou.
Questionado sobre a possibilidade de trocar terras por paz, Zelensky foi evasivo. O conselheiro alemão Friedrich Merz foi mais direto ao comparar as exigências territoriais do Kremlin com a hipótese absurda de os Estados Unidos abandonarem a Flórida. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu: se o Kremlin insistir em boicotar as negociações, o Ocidente deve responder com sanções ainda mais duras. Enquanto isso, a guerra nas sombras continua. As forças ucranianas intensificam sua campanha contra as linhas de suprimento russas, desta vez destruindo um trem carregado de combustível a caminho de Zaporizhzhia. A explosão ocorreu entre Orykyl e Tokmak, segundo Petro Andriushchenko, chefe do Centro de Estudos sobre a Ocupação. Não há mais trilhos russos operacionais na região ocupada. A operação foi reivindicada pela unidade Hanok, especializada em sistemas não tripulados. Mas os alvos não se limitam às ferrovias. Drones ucranianos atingiram pela terceira vez em uma semana uma das maiores refinarias de petróleo do sul da Rússia, em Volgogrado. Moradores relataram até 10 explosões, seguidas de clarões no céu. O Ministério da Defesa russo alegou ter derrubado 13 drones, mas o governador local confirmou incêndios na refinaria, pertencente a Lukoil, uma das 10 maiores do país, com capacidade para processar 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. Esta é a terceira refinaria russa fechada desde agosto devido a ataques ucranianos, juntando-se às unidades de Saratov e Novokuibyshev, da Rosneft. Outro sinal de esgotamento: o recrutamento de voluntários para a guerra na Rússia despencou. Entre abril e junho de 2025, menos de 38 mil russos assinaram contratos com o Ministério da Defesa, menos da metade dos 93 mil do mesmo período do ano passado. Cada novo recruta custa, em média, 1,8 milhão de rublos em bônus. Em algumas regiões, como Mariel, onde o valor supera 2,5 milhões, os gastos com soldados contratados consomem 10% do orçamento local, mais do que a saúde pública. A conta não fecha, e a disposição para morrer pelo mundo russo evapora. Menor que 1.500 habitantes locais se alistaram voluntariamente para o fronte. Os números são tão irrisórios que, segundo o analista militar Janis Kluge, as regiões russas já gastaram cerca de 230 bilhões de rublos apenas em bônus para soldados contratados no primeiro semestre de 2025. As projeções para o fim do ano são ainda mais alarmantes: os custos podem ultrapassar 800 bilhões de rublos, o equivalente a 10 bilhões de dólares, drenando recursos que deveriam ir para escolas, hospitais ou infraestrutura. E o pior, mesmo com esse desperdício colossal, o resultado é pífio. George Barros, especialista sênior do Institute for the Study of War, não tem dúvidas: com perdas diárias superiores a 1.000 soldados, Putin não consegue sustentar a ofensiva por mais que 12 a 16 meses. Pior ainda, tanto o orçamento quanto o fluxo de voluntários não podem secar em menos de um ano. A Rússia está à beira do colapso logístico, financeiro e humano, e o mundo já percebe que o tempo não joga a favor de Moscou. Mas não é só o Kremlin que começa a ceder à pressão pela paz. Até os mais radicais estão recuando. O Hamas, grupo classificado como terrorista por dezenas de países, aceitou uma proposta de cessar-fogo de 60 dias, mediada por Egito e Catar. As negociações, conduzidas em meio aos bombardeios, sinalizam uma brecha para um acordo maior: a libertação de 10 reféns israelenses em troca de 150 palestinos condenados à prisão perpétua. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda resiste. Seu gabinete insiste que todos os reféns devem ser soltos antes de qualquer trégua, uma condição que, até agora, o Hamas não aceita. Mas os mediadores egípcios acreditam que esse pode ser o primeiro passo para um acordo de paz duradouro, capaz de pôr fim a meses de violência que deixaram milhares de mortos e uma região em escombros. Enquanto governos e grupos armados calculam seus próximos passos, uma coisa é certa: a guerra tem um preço, e ele está se tornando insustentável. Seja na Ucrânia, em Gaza ou em qualquer outro conflito, a lógica da destruição esbarra em um limite simples: dinheiro acaba, soldados acabam, e até a retórica mais inflamada perde força quando a realidade bate à porta. O mundo está de olho. E, pela primeira vez em muito tempo, a paz parece menos distante do que a vitória.